Paz, amados. Na sequência, no irmão José, depois a irmã Rosa, no Celso, a minha esposa, os versículos que vocês pegaram para ler. Hoje, de tantos dias que já nós estamos falando, de tantas vezes que nós já ouvimos também, testemunhos, versículos lidos, palavras pregadas, anunciadas, nós mesmos, ao sair, fizemos as nossas pregações dentro da nossa simplicidade, da maneira como a gente é, da maneira como somos e somos formados constantemente pelo Espírito da Graça, pelo intermédio de Cristo, pela misericórdia de Deus. Nós vamos falar hoje, meditar alguma coisa no sentido de quem que está dando crédito a essa pregação. Quem está dando importância a isto? Quem creu? Quem ouviu? Ou quem está ouvindo? Então, irmão José pode ler ali, Mateus 13. Mateus 13, do 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Romanos 1, do 16 ao 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Romanos 10, versos 13 a 17. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão aqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Vocês podem deixar assim como estão a Bíblia de vocês. Eu vou ler duas passagens, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. Uma de Isaías 53. Alguns de vocês já leram essa parte nos versículos que foram dados. Se eu complementar aqui com a leitura mais
profunda com outros versículos, que assim diz o texto a partir do primeiro verso, do profeta Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, como coisa nova que brotava perante ele, e como raiz de uma terra seca, aonde aparentemente não daria nada. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que assim o desejássemos. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Agora o Evangelho de João, capítulo 12, verso 20 a seguir. Uma passagem de Cristo aqui falando, a narrativa que vem na sequência. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram a ele, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e este com Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão do trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que eu direi? Pai, salva-me desta hora, mas para isso eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão ali que estava e que tinha ouvido dizia que parecia um trovão. Outros diziam: Um anjo falou a ele. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe por Jesus: A luz está ainda convosco.
por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante destes, ainda não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez, que cegou os olhos e endureceu os corações, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. E Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou assim dele. Apesar de tudo, há muitos dos principais ainda creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso dos lugares onde eles frequentavam, as tais sinagogas. Porque amavam mais estar na glória entre os homens do que a própria glória de Deus. E Jesus chamou e clamou a eles e disse-lhes: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que também me enviou. Porque eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar este mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar naquele último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento, ordenanças, sobre o que eu hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é vida, e é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai assim tem me falado. Entendo eu que os versículos que vocês leram nas duas passagens que foram lidas, ela está bem compreendida, está bem dissertada, bem explanada, e somente acrescentando o entendimento espiritual a respeito destas mensagens do profeta messiânico, o profeta Isaías, que é mais ou menos aproximadamente entre 600 e 700 antes do Verbo encarnado, Cristo, ter nascido como homem perante a humanidade. Ele mencionava essas palavras porque tinha visto e presenciado a glória de Deus, e por intermédio da revelação do Espírito de Deus em sua vida, ele fala de algo que aconteceria lá na frente, ou seja, entre 600 e 700 anos após aquele fato que ele, nas narrativas escritas, dos rolos, dos pergaminhos, encontrados depois nas cavernas de Qumran, dos livros dos profetas de Isaías, essa mensagem falando do Messias, falando do Cordeiro. E quando ele estava anunciando todas essas mensagens, ele pergunta para aquelas pessoas que estão ali escutando essas mensagens: mas quem é que foi que deu crédito a tudo isso que eu já tenho falado? Quem é que deu ouvido? Quem é que deu atenção a isto? Quem é que creu nisto? Mas virá um tempo que isto vai ser revelado a vós por intermédio do Cordeiro de Deus. E mais ainda atônitos ficavam eles quando liam isto dentro das sinagogas, depois quando se encontravam. E a passagem do eunuco em Atos 8, que um outro Filipe, não esse Filipe aqui que eu li a respeito, de João 12, que aqui o Filipe de João 12 é o Filipe, o discípulo de Cristo. E o Filipe do eunuco é o Filipe que é em Atos 6, que é chamado do diaconato para fazer parte do ministério de ajudar as viúvas e repartir o pão e cuidar
dos afazeres da casa, das reuniões que eles faziam ali junto com as pessoas em suas orações. Ajudar a distribuir alimento. Esse era o serviço do diaconato. Mas Filipe então vai lá, levado pelo Espírito de Deus até o deserto, e o eunuco está lendo também essa passagem de Isaías 53, a qual na época não tinha versículos e nem capítulos, era um rolo lido, não tinha distribuição de versículos e capítulos. E aconteceu lá na Idade Média, através de Gutenberg, que faz a primeira impressão da Bíblia, né, o alemão, e é classificado em versículos e capítulos. Então foi essa passagem que ele estava lendo. Só que nessa passagem que ele estava lendo, outros já tinham lido e muitos não tinham entendido ainda o que estava acontecendo. Ou se havia de vir, ou se já tinha acontecido, ou o que estava acontecendo naquele exato momento. Os discípulos de Emaús também falam que esperavam o Messias e no qual Jesus está junto com eles caminhando. E eles não perceberam que era Cristo que estava junto com eles. Só ao sentar e ao repartir o pão, eles perceberam que no repartir o pão era o Jesus, o Messias, o Cristo que estava com eles. Quem é que creu em todas as mensagens que já foram faladas, nos corações de cada um de nós, de tantas coisas que já escutamos, de tantas vezes que já falamos, de tantas vezes em reuniões que já tivemos, em tantos lugares a qual nós já passamos e vivenciamos, de tantas outras pessoas que já falaram, o crer ao ouvir. O apóstolo Paulo faz essa menção também em Romanos, em várias oportunidades, mas eu classifiquei os Romanos. Efésios fala sobre a fé, que é o dom gratuito de Deus, que é um dom, que sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus fala, 11:6. Que o justo viverá pela fé, mas vamos ter fé no quê? Ou em quê? Que muitos acreditam em cavalos, muitos acreditam em reis. Também tem fé. Quando Cristo tem um encontro com a samaritana, ou a samaritana tem um encontro com Cristo, no poço de Jacó, em João 4, Jesus fala para ela que importa que adore Deus em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Ele não tem uma forma física corpórea, é somente imaginação nossa de tentar formar um Deus físico, materializando ele na nossa mente como um velho de barba sentado num trono com cetro de ouro. Essa é a imaginação criada por nós, pelas fábulas e pelos contos. É como se nós pegássemos as crianças e tentássemos, como tem dentro dos segmentos religiosos que cada um, nas suas denominações específicas, e a qual nós já mencionamos, que nós não falamos sobre questões de religião, nós falamos sobre a religião religar-se com Deus, na reconexão com Deus, voltar-se para Deus, no sentido espiritual. Mas dentro do processo de catequismo, com processos, qualquer criança será educada dentro de um sistema qual está de uma maneira a qual os adultos também aprenderam para que passem para as crianças. Assim, qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de religião, as crianças são dominadas pelos adultos e aprendem com os adultos. Assim é no budismo, assim é no Islã. Aí nós vemos nas crianças do Islã, os radicais, que empunham a arma e que transformam ele num futuro mártir, se caso ele dar a sua vida para a sua fé. Ele vai direto para a glória, segundo o ensinamento do Islã, dos radicais. Mesmo ainda alguns com corações sinceros, querendo ajudar, cooperar, a distribuir o pão, ser amável, como nós temos várias pessoas assim, em todos os segmentos, mas dentro de uma verdade que não está totalmente esclarecida, mas Cristo vem como luz para esclarecer todas as questões. Aí nós, como adultos, percebendo esse ensino, não como lavagem cerebral,
mas somente tirando as impurezas dos nossos corações, das nossas imperfeições humanas, que nós seremos somente perfeitos em glória em Deus, em Cristo, por intermédio de Cristo. Ainda há muitos que ainda não entenderam, achando que é um rito eu fazer isto, agora eu tenho que dar aquele outro passo, depois aquele outro passo, e aquele outro passo para ascender carreiras dentro de uma questão ministerial, ou fora do ministério, ou dentro de um lugar específico, para que eu atinja o ápice do ensino que me foi dado, mas ainda não entendeu o Evangelho, mesmo sendo educado por aqueles que estão catequizando, informando, trazendo informações de uma pregação que Cristo ensinou a nós, a pureza do amor, da sinceridade, da verdade nele. E ele ainda diz, ainda vocês estão limpos pela palavra que eu estou anunciando. E aqui nessa mensagem que eu li, João 12, diz, a minha palavra vai vos julgar lá na frente. Eu não vim para julgar vocês. Como se um critério fosse adotado pelas pessoas que ouvem o catequismo da palavra, pelo ensino que é dado, dentro de um estatuto, ou dentro de uma filosofia, ou dentro de um critério religioso, que as pessoas têm que seguir esse rito. Se eu andar dessa forma, eu entendi o Evangelho. Se eu sair daquela forma que foi me passada, eu estou fora do Evangelho. Mas ainda não entendeu a pregação que foi dada. Que a pregação que vem através do Evangelho de Cristo é entender que ele, aqui, quando Isaías fala, ele, naquela época, quando as pessoas olhavam para ele levando sobre si as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, ferido de dor, a cruz, que servia de escândalo, de morte, ele assume para si a culpa nossa e leva sobre ele todas as nossas transgressões, a qual as pessoas da época, olhando para ele, não via formosura nenhuma, porque ele estava todo lanhado, todo machucado, todo cortado. Mesmo assim, dentro de um contexto a qual as pessoas possam imaginar que crer em Cristo, crer em Deus, é olhar para o presépio, onde está formado ali as imagenzinhas, está ali o menino. Depois tem a passagem de Atos que fala que ele está junto com os doutores da lei, e ele crescia em graça e sabedoria perante os homens e perante Deus. E depois ele vai ser batizado. E alguns acham que tem que ser batizado. Se não for batizado, ele tem que voltar lá, precisa batizar, senão eu vou para o inferno. Porque Cristo foi batizado. Não entenderam que no mergulhar em Cristo, pelo Evangelho da Palavra, já está mergulhado e está batizado. Que o rito é somente um símbolo, simbolismo. Agora o basta o crer. Mas o crer é pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra que sai da boca dele. E hoje nós falando isso, quando Filipe, esse mesmo Filipe que leva esses gregos, que eram os estoicos e epicureus, que eram os filósofos, que queria, não, nós temos que adorar lá em Jerusalém. Mas nos falaram do tal de Jesus aí, que é um cara aí que anda fazendo muito prodígios. Nós queremos conhecer esse cara aí. Ou seja, eles estavam nas filosofias, nas adorações, nos cultos, no sistema deles, filosóficos, que nós, agora eu quero conhecer esse cara e de repente nós temos que fazer um boneco dele, vamos fazer lá em Atenas um culto a Jesus também. E Filipe, que lá, Evangelho de João 14, que é mais na frente, é o mesmo que apresenta Jesus para os gregos, junto com outro apóstolo, junto com João. É o mesmo que pede para Cristo mostrar Deus para ele. Mostrar o Pai. Daí Jesus, pô, mas tu tens andado comigo até hoje e ainda não aprendeu?
Agora nos transportando para os dias de hoje, nós dizemos assim, mas como? Se o camarada perto de Cristo não entendia Cristo, sendo ele o verbo encarnado Deus, o que dirá nos dias de hoje? Nos transportar para a época que a palavra transcende o tempo e o espaço e chega hoje em nossos corações, dizendo que Jesus nasceu de uma mulher através da ação do Espírito Santo, que Deus achou graça diante de Maria, desposada de José, da linhagem de Judá, que da raiz de Jessé brotaria um rebento, e sobre este sentar-se-ia o trono e governaria com amor e justiça. Esse era o Messias que veio, que os judeus rejeitaram. E mesmo eles lendo essas passagens, eles não entendiam que essa era a pregação de Isaías. E hoje, muitas ainda as pessoas rejeitam a esse Cristo, porque acham que o Cristo é somente um simbolismo de fé. De estar dentro de umas caixinhas que tem que fazer esses processos, que agora estou confessando Cristo, creio na pregação, estou tranquilo. Agora, quando eu entendo que todas as minhas culpas, todos os meus pecados, tudo aquilo que eu erro, que eu faço, ou deixo de fazer porque também peco pela omissão, Jesus Cristo já pegou sobre ele e levou. E quando eu acredito que isto é verdadeiro, e que nele eu estou confessando as minhas culpas, e nele eu me encontro a minha vida, mesmo na minha morte, eu creio e creio nesta pregação, que foi a pregação do passo, a pregação do caminho do Gólgota, ferido. E é colocado entre dois bandidos. Depois é levado para uma sepultura de rico. E aí nós voltamos naquela outra questão que falamos, que Jesus não teve onde nascer e nem onde cair morto. E aí muitos homens, usando da psique, que é a palavra que pode ser interpretada de diversas formas, e pelas fraquezas dos homens, eu posso colocar de várias maneiras, atrair e encher meus alforjes de dinheiro, usando o nome daquele que disse que não tinha onde repousar a cabeça, mas as aves do céu tinham seus ninhos, e que as raposas tinham toca para dormir. Mas ele naquela ocasião não tinha uma cama para dormir, uma casa para chegar, porque ele, naquele momento, ele estava no caminho, anunciando a sua vida, o seu amor, as causas impossíveis, que ele é o Senhor das causas impossíveis, não tem outro, é ele. Mas se eu estando nele, confessando a minha vida nele, automaticamente eu criei e creio nessa pregação, que já foi anunciada há séculos e que transcendeu o tempo, chegou até os dias nossos de hoje, e que não preciso de ritos, do misticismo, não preciso ser doutrinado, como tem assim, essa é apostólica, eu sou bispo fulano de tal, eu sou ungido do Senhor, ungido do Senhor Cristo, apóstolo de Cristo, nas pegadas de Cristo, no Espírito da graça de Cristo que chegou em nós, eu creio nessa pregação, nessa palavra do Evangelho, que Paulo cita também a mensagem de Isaías, falando que como formosos são os pés que anunciam as boas novas, as notícias boas, que trazem a notícia de esperança, de paz, de refrigério, de longanimidade, de paciência, de domínio próprio, de fidelidade, de compaixão, de misericórdia, os frutos do Espírito, que só procede de uma videira, Jesus, porque quem está nele consegue produzir.
esses frutos. Porque creu nesta pregação. Porque pelos frutos da produção de cada um de nós, que no caminho que você anda, onde você estiver produzindo essa essência de amor puro e verdadeiro em Cristo, você já creu nessa pregação sem dizer: eu creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, não como 3 em 1, mas 1 em 3. Eles sendo um só, Deus, em Cristo, em Espírito e em verdade. Você e eu, nós, cremos nessa pregação. Não porque você frequentou a escola dominical, não porque você cantou no coral, não porque você tira uma escala, ou porque você agora subiu na sua carreira. Dentro da simplicidade, na simplicidade do amor puro e verdadeiro em Cristo, que Jesus chama os pequenos, e olha assim à sua volta e diz, quando ele se agrada das pessoas que estão escutando, daqueles que estavam crendo na palavra que ele estava anunciando: graças te dou, ó Pai, porque revelou isto não a reis, não a príncipes e governantes. Que bom que eles queriam tivesse escutado, porque muitos desses gostariam de escutar o que os pequeninos estão escutando, mas que aprove a esses pequeninos escutar, e que eles, no fruto do coração que foi plantada a semente, está produzindo a essência da verdade. Graças te dou por esses pequeninos, porque a eles aprove o reino de Deus. E os apóstolos atônicos, preocupados, ansiosos, quando se ouvia falar do reino, onde é que vai surgir o reino? Aí ele olha para eles e diz: meu reino está dentro de cada um de vocês, porque vocês creram na pregação. Está dentro de cada um de vocês. Esse reino já foi plantado. E quando é plantado esse reino de luz em cada um de nós, o príncipe das trevas que está se afasta, porque a luz chega. Eis que chega o príncipe deste mundo, que nada tem a ver comigo, Cristo disse. E vocês vão conhecer este pelas atitudes que eles vão fazer. Como nós falamos em outra ocasião, que vocês vão lembrar, não adianta eu ser bom para um e fazer maldade para o outro. Ele fica feliz comigo que eu sou bom para ele ou para ela. Mas o outro fica triste, amargurado, dizendo: não, mas ele não está sendo bom para mim. Ou por fazer o mal, ou por ser omisso. Daí eu não sou justo. Mas com a justiça em Cristo, e justificado pela fé que recebemos da parte de Deus por misericórdia e por graça e favor imerecido, a bondade é uma coisa simples, não como ordenança e não como critério e não por obrigação, mas por simplicidade e por verdade. Em Cristo a gente reconhece um ao outro a palavra, sem saber aonde está escrito, mas sabendo que está revelado, e ela é descoberta no abraço, nas palavras, nos gestos, na maneira do nosso comportamento, no dia após o outro. Porque Paulo mesmo diz: mas como esses fazem tais coisas? Como eles fazem essas coisas tão bonitas e tão agradáveis, de tanta beleza, não estética, mas na beleza do fato acontecido, de uma caridade, que é o amor, de ser fraterno e ser solidário. Como eles fazem isto sem saber, ou sem ter escutado, ou sem ter lido um sequer versículo, ou sem ter estado na presença de Cristo, e sem mesmo eu ter estado, mas Cristo veio até mim, Cristo, Paulo revelando, porque já estava anunciado no coração de cada um. Por quando o sopro do Espírito de Deus, quando o homem recebe no seu corpo físico, na sua alma, que é a que dá vida a esse corpo, e o Espírito de Deus que dá consciência dele como ser de Deus, imagem e semelhança de Deus, esse Espírito que foi assoprada, que está dentro dele, é o que dá a compreensão dele para com Deus e para com os outros, de que ele é um filho de Deus.
Mas como daí? Pelo seu comportamento. Quando João diz, revelado pela boca de Cristo, vocês mentem e têm como pai de vocês o Satanás, que é o pai da mentira. Então quer dizer que tem os filhos da mentira. Os filhos do demônio é um termo pejorativo falando sobre um significado de uma pessoa que se iguala a um erro, a uma treva, aos atos enganosos e pecaminosos. Não questão de moral, não questão de ética, mas simplesmente um fato de ser arrogante, de ser misterioso, de ser encoberto, falcatruas, pessoas aí desviando recurso, enriquecendo suas contas e dizendo que isso é normal. E ainda quero policiar a polícia, tirar os poderes da polícia para que não cerceiem os erros, não julguem, não sejam processados, não sejam presos e não devolvam aquilo que não é deles. Porque estão acostumados com os erros. Estes dizemos que são os filhos da mentira. Agora aquela senhorinha simples, aquele senhorzinho simples, que anda dentro da sua simplicidade, que anda carregando o seu carrinho, fazendo seu serviço, dia após dia, seja com chuva ou com sol, catando e reciclando seu material para comprar o seu pão. E ainda não pegando o que é seu, mas pegando somente aquilo que lhe foi dado, para fazer o câmbio da mercadoria, para pegar o seu recurso e depois comprar o leite e o pão e levar para casa. E se acha alguma coisa no lixo, e acha documento, e acha dinheiro, ele pega e acha e procura quem é o dele e devolve para a pessoa. Esse eu vejo que é filho da verdade, filho da justiça e filho do amor. E sem ter escutado somente um versículo, aí eu vejo os doutores formados, mestrados, sem nenhum puro de conhecimento da verdade, porque não creram na pregação e não creram em Deus, mesmo falando dele, e não creem em Cristo, mesmo presenciando e participando de procissões e mesmo fazendo teatro, porque parece que a vida deles é um teatro. E nós não generalizamos de forma alguma, porque nós temos pessoas boas e más em todos os lugares, em todos os ambientes, inclusive dentro de alguns ambientes religiosos, inclusive dentro do ambiente de uma casa, inclusive no ambiente de um trabalho, seja ele qual for. Mas nós conhecemos cada um de nós pela pureza daquilo que produzimos, dos frutos que convém da parte do Espírito, que vem da parte de Deus, por intermédio de Cristo, por uma graça imerecida, favor foi nos dado e que não nos foi reverenciado pela morte de cruz e ressurreição. E agora nós vivemos em Cristo, porque o homem velho já foi morto e vivemos uma nova novidade de vida, porque cremos nesta e nas outras pregações e nasquelas outras que ainda vamos ouvir, ou vamos caminhar, ou vamos meditar, ou na nossa essência mesmo, na nossa verdade que está encravada em nossos corações e não temos como nós fugir desse aguilhão. Não de dor, não por sacrifício, mas porque nos convém sermos assim, andarmos assim e amar e ser verdadeiros como Jesus é, simples como Ele é, amável como Ele é, misericordioso como Ele é. Amém? Então tá, amados, hoje essa foi a nossa mensagem, a nossa palavra de Deus. O irmão está cansado, né? Dá para ver no seu semblante que está cansado. Ontem eu larguei 9h30 lá. Depois, dormi um pouco. O cara não descansa, filho.
Alguma pergunta, irmão Celso? Alguma colocação? Só uma coisa, mais ou menos tem, acho que reflete isso aí que foi falado hoje. Eu estava vendo na internet, teve um pregando, né? E te vê que ele é diferente, assim, não é esse tradicional, né? Uhum. Aí ele falando que tem pessoas que chegam e oram para Deus, né? Deus, manda teu Espírito, manda, né? Aí eles, mas como? Se nós já estamos com o Espírito dentro de nós, o Espírito Santo já habita em nós, como é que eu vou orar pedindo para Deus mandar um Espírito se ele já está aqui? Então, isso aí que eu fiquei pensando hoje, sobre isso aí que ele, né, que ele falou. Aí são ambientes que já têm esse hábito de fazer um sensacionalismo em cima de algo divino, para eles colocar no ambiente dele ou na pessoa dele que ele estava atraindo uma manifestação pirotécnica, provavelmente emocional, porque as pessoas estão muito oprimidas. As pessoas vivem um processo de depressão, amarguras e contradições e derraneios, e nesses ambientes elas vão porque diz que faz uma propaganda que lá o poder de Deus se manifesta, e para que ele se manifeste, esse teatro tem que ter. E daí as pessoas extravasam, porque elas são oprimidas muitas vezes nos ambientes da casa, do trabalho, na sociedade. Até mesmo nesses lugares são oprimidas, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Daí naquele momento elas se liberam. Choram, se liberam seu emocional, porque é psicológico. O poder de Deus é na sua mansidão, na sua pureza, na verdade, tu sair dali, tu conseguir olhar e dizer eu te amo, eu te perdoo, tu me perdoa. Esse é o processo natural. Ao invocar o nome de Deus, como diz o povo, quem invocar o nome de Deus será salvo. Jesus está falando até do algo que acontecerá mais na frente. É momento da angústia. A pessoa pode invocar o nome de Deus em pensamento. Pode falar verbalizando, pode falar por intermédio de uma outra pessoa, ou outra pessoa mesmo falar, e ela em pensamento dizer. Ela está no momento de dor, ela está sofrendo, ela está no hospital, ela está convalescendo, está na UTI, está ligada nos aparelhos, e ela invoca o nome de Deus. Ela, de repente, ela nem vai se levantar mais daquele leito. Dali vai para o caixão. Mas a alma dela teve um encontro com Deus, ela foi salva. Essa é a fé do cristão. Não é esses movimentos que eles fazem, que seria mais uma propaganda, mais um teatro, né? Que a gente observa e, lamentavelmente, muitos seguem isso. Muitos seguem. Isso aí é uma herança que a gente vê lá, né? Vivinho, continua. Então tem muitos aí, o Cerulo, Benihim, esses camaradas aí introduziram muita pirotecnia, muito show, né? E as pessoas gostam disso. E o Tiago diz, vocês serão induzidos, seduzidos, engodados pelas suas próprias concupiscências, desejos e paixões. Então as pessoas gostam e vão atrás disso. Vão, porque está na carne do ser humano. E outras palavras que nós também falamos aqui em outra ocasião, é que nossa cultura, do nosso povo, ela é enraizada de diversos povos. E diversos povos trouxeram suas heranças culturais e religiosas. Então, em cada cultura religiosa tinha alguns movimentos que nada tinha a ver com o Evangelho. E nós estamos falando contra as outras culturas? Não, de forma alguma. Nós estamos falando da pureza do Evangelho. E a pureza do Evangelho trouxeram outras e ramificaram, enxertaram outros tipos de cultura dentro do Evangelho de Cristo, que nada tem a ver com Cristo e nada tem a ver com o Evangelho. Então, eles trouxeram as outras culturas e introduziram junto dos seus comportamentos culturais e religiosos, de todos os tipos que existem, ocidental, africano, europeu, o próprio índio, então todos eles, suas misturas. Se não tiver um tipo de movimento cultural, daí não é culto, não está perfeito, tem que ter. Eles acham que tem que ter, porque está enraizado. Daí se tu vem e fala uma questão dessa, tu está falando uma nova coisa
que não é nova, ela é velha. É uma nova notícia, é uma boa notícia, só que ela é velha, ela é antiga, não foi mudada, quem mudou foi o homem. Ela continua a mesma, a essência dela é a mesma, só que está misturada. Daí as pessoas fazem esses movimentos e acaba confundindo quem participa. E é muitas pessoas que daí saem, elas migram, saem daqui, vão para outra, saem daqui, vão para outra e não se encontram nunca, porque estão perdidas. Elas não se encontraram ainda porque estão perdidas. O que estão oferecendo para elas são coisas que é fogo passageiro. A cura, a mente mentaliza a doença, a mente mentaliza a cura. Então, ao poder de Deus, também há. Nós falamos em outras ocasiões, Deus passa por cima da ignorância daquele que está, da ignorância da criação que o homem tem, da ignorância que o homem fez um arquetipo ali de escultura. Deus passa por cima daquilo e abençoa a pessoa. Porque Deus não precisa desses movimentos. Deus é Deus. Ele se movimenta e age por Espírito. E, em verdade, ele toca no coração de cada um conforme o desejo e a mente dele. Quem conheceu a mente de Deus? Não, nós conhecemos a mente de Cristo. Como é que a operação? Pela vontade dele? Não pela minha. Porque nós temos controle remoto de televisão e aparelhos. Agora, cada um queria ter um controlinho do tempo. Hoje é chuva, amanhã é sol. Não, metade de chuva, metade de sol. Uma cura para mim, não, uma doença para o outro. Entendeu? Então, cada um teria um controle. Não, mas é Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Agora, daí as pessoas dizem, mas que Deus é este? Deus é. Então, por que tem a guerra? Por que tem a fome? Por que tem a miséria? Pelas nossas culpas. Pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo, pela vontade de ter mais, pela vontade de destruir, porque o homem não consegue fazer nada sem destruir alguma coisa. O homem é assim. E quem é a perfeição, que seria a criação perfeita? O homem. E por que ele se contaminou? Por sua carne, por seu desejo, por sua ambição, por suas honras, por suas glórias. O homem. A história conta e ela se repete. Ela se repete. Então, dentro de uma questão simples que você fala, há uma relação muito grande que a gente poderia falar e comunicar e passar aqui várias horas falando sobre esse assunto. Porque não se detém somente numa questão simples, que parece que é, mas ele é muito maior do que aparenta ser. No simples momento que a pessoa faz, daí atrai aquilo, as pessoas vão. Vou lá. Porque lá está acontecendo. Lá outro quis comprar de João e de Pedro o que eles tinham de Deus, que era o Espírito Santo. Achava que tinha um dinheiro que se adquiria. Então esse é o pensamento de muitos. E achar que o dinheiro que eu vou dar, eu vou ter. E aí essa manipulação que eles usam, muitas vezes, é dando que se recebe. Mas o dar o que se recebe é o dar sem pensar em receber. Aquele da viúva que deu com a mão, sem escolher, sem se tocar com a corneta, deu tudo aquilo que ela tinha. Tudo aquilo que tu tem, o que é? Quando tu recebe alguém na tua casa, tu dá o melhor que tu tem da geladeira, dos teus mantimentos, que tu quer botar na mesa para as pessoas se sentirem-se bem. Daí depois o filho, alguém reclama, mas que bom que venha mais visita aqui em casa, que a gente tenha mais sempre essas manjares. Daí o pai fala pro filho que está ali, junto com ele, tu está sempre na minha casa, tu pode abrir e pegar qualquer hora, qualquer momento tu pode pegar. Mas é bom, de vez em quando, claro, fazer uma graça para os próprios da casa, não somente para receber as pessoas de fora. Mas é o que tu tem de melhor que tu sempre coloca para as pessoas, para tu ser receptivo com as pessoas. Então, para as outras pessoas, o que é de melhor que tu sempre vai tentar dar. Proporcionar aos outros. E daí, é ser isso que você é. Não ser um hipócrita somente de momento, daí seria hipocrisia. Mas ser sempre assim. Hoje, de melhor que eu tenho, é uma polenta com molho. É o melhor que eu tenho. Daí outro fala, tá, mas eu não gosto de polenta com molho. Vá, meu amado, só isso que eu tenho. Vamos orar, vamos abençoar e vamos comer. Amanhã pode ter um pãozinho, outro um pedaço de bife, mas o melhor que eu tenho é isso hoje. Mas o melhor que temos dentro de nós, que quem em Cristo está, é a pureza do amor.
derem amor, tudo é bom. Nada é ruim. Às vezes tu tá com uma panelinha de feijão mexida ali reclamando que tá ruim. Tu acha que aquilo ali tá ruim. Chega uma pessoa com. Às vezes tu diz assim, ó, eu tenho isso aqui pra comer. A pessoa te diz assim, ó, eu tô com tanta fome, tu podia repartir comigo. Aí quando a pessoa reclama que tá ruim, tem outro pior que a gente, né? Uhum. É. Porque que as pessoas catam no cesto do lixo a tua sobra. A tua sobra alguém cata para comer. São pessoas, e as pessoas hoje na nossa sociedade são medidas pela sua riqueza e pelo seu poderio econômico. Tanto é que esses camaradas que se acham imunes, as imunidades, que são as nulidades, na verdade são nulidades, não é imunidade, imunidades parlamentares, imunidade não sei do quê, e alguns que têm a imunidade de Deus, que acham que são imunes a tudo. Ah, eu sou de Deus, nada me acontece. Capaz. Acontece muita coisa para ti, porque tu é sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores, aos mesmos problemas que temos. Qualquer um é sujeito. Só que tem uma diferença. Tu persevera. Tu não te angustia no primeiro momento. E nem no segundo e no terceiro. Tu vai perseverar em Deus e em Cristo. Porque essa é a fé que alimenta o ser que em Cristo está. Diferentemente daquele que acha que é o cara, que nada vai me acontecer. Eu tenho fé em Deus, que Deus me proteja e me guarde. Mas sou um simples mortal, como qualquer outro. Agora, dessa passagem aqui, os imunidades e as nulidades, que pode fazer, acha que pode, nada vai acontecer, o juiz que está errado em punir. Nós temos que continuar essa sangria, esse roubo, esse desvio de conduta. As imunidades são fortalecidas por aqueles que comungam com o erro. Aqueles que abraçam e dizem, não pode tocar, ele é ungido, deixa que continue fazendo. Ungido, coisa nenhuma. Perdeu a unção há muito tempo. Não tem unção mentirosa. Não tem unção de roubo. Foi dito, foi falado ontem. Está gravado. O reverendo Caio falou. Que o camarada, ele repartia um valor. E o outro valor que ele pegava era para um, e o outro era para ele, mas não fico com ele, eu dou para as lideranças nas comunidades em forma de dízimo. Daí disse, tu está roubando igual. Tu está querendo ajudar as pessoas das comunidades bairros com dinheiro que não é teu. Está roubando igual e está roubando em nome de Jesus. Ainda bota Jesus no meio. E Jesus não tem nada a ver com isso. Então, o problema é este. Quando nós abraçamos, nós oramos e pedimos que Deus nos perdoe, que perdoe a estes, que tenha misericórdia das famílias, das pessoas que estão passando por esses problemas. Triste é, nós não nos alegramos com isso. Quem se alegra com a injustiça, está junto com eles. Nós ficamos tristes com as injustiças, nos alegramos e folgamos com a justiça. Agora, quando alguém aconteceu, bem feito, não é isso aí, não é por esse ângulo, não é essa ótica, não é essa percepção que a gente deve ter. Bem feito. Aconteceu, vai acontecer e continuará acontecendo. Agora, não cabe a nós apontar o dedo e dizer bem feito. Deus, tenha misericórdia. Nós pedimos uma misericórdia, porque assim nós somos também justificados pela mesma misericórdia que chegou até nós. Porque hoje, se fala assim, tu está em pé, cuidado, para que tu também não caia. Mas nós olhamos e percebemos, nós olhamos e sentimos, vemos, e como pessoas em Cristo, a gente vê que está muito errado em muitas coisas. E nós folgamos com a justiça, que ela aconteça. E que as pessoas que estão passando necessidade sejam atendidas. Como falava agora há pouco, que a sociedade hoje, ela olha as pessoas por que ela tem, não por aquilo que ela é. O ser honesto, o ser amigo, o ser sincero, o ser fraterno, o ser humano. Isso é ser. E o ter
o que muitas pessoas têm, acabam pisando no outro, ofendendo, machucando, oprimindo, deixando mais pobre, mais miserável, e depois usa essas mesmas pessoas para subir em cima delas e comprar o direito delas para continuar no poder. Quando as pessoas entenderem que não existe uma diferença, existem somente qualificações intelectuais, qualificações diferenciadas em questão de material, mas em corpo, em alma, em espírito, existe a diferença somente para quem está em Cristo e quem não está em Cristo. Agora, como pessoas, somos todos iguais. Sofremos os mesmos problemas e podemos também gozar das mesmas felicidades e passar pelos mesmos processos de angústia e de dor, e também de bênção e vitória. Além de Caio Cário, parece que ele falou que com a prisão não do garotinho, do outro, Cabral, ele disse que ele chorou, por uma razão, que ele muito avisou o Cabral, disse que aconselhou e o Cabral não deu bola nenhuma. Ele era muito amigo, né, do Cabral, do garotinho, daquela turma lá. Só que ele avisava e eles não davam bola. Levaram pro presente do garotinho, né? Os dois, né? Levaram, tiraram da clínica e levaram. Ele esperou bastante para entrar na noite para ir para lá. Deu bastante. Amarraram na máquina.